Olá, nono ano, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos finalizar a correção da lista de revisão do quarto bimestre. Nós paramos aí ontem na questão 35, então hoje vamos continuar da 36 até a última questão. Bem, se você está acompanhando aí as aulas pelo sistema remoto, antes de fazer a correção da lista, você tem que tirar foto dela respondida e mandar para o e-mail maxnayara@yahoo.com, certo? E veja também as atividades que estão faltando, você encaminhar, tire foto, tire foto e mande para o e-mail maxnayara@yahoo.com, porque nós já estamos encerrando o bimestre, encerrando o ano letivo, né? Então, você precisa fazer as atividades, faça a sua lista de revisão, estude para avaliação, estude para o simulado, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, eu estou disponível no plantão, que acontece das 7 às 11 da manhã, no WhatsApp. Quinta-feira, nosso plantão é presencial, tá bom? Nós estamos encerrando aí a correção da lista de revisão agora, hoje, e então nós vamos aí agora no restante do bimestre fazer as avaliações e também concluir o 8º capítulo do livro de língua portuguesa, ok? Então vamos lá. Questão 36. O processo que gerou o substantivo jogo a partir do verbo jogar é chamado. Veja só, nós estamos trabalhando aí, estudamos os processos de formação de palavras. Nós vimos que geralmente acontece o quê? A transformação de substantivo em verbo. Um substantivo passa a ser verbo. Mas acontece que, em alguns casos, o verbo pode transformar-se em substantivo. Acontece, assim, um processo ao inverso do que comumente acontece. O nome desse processo de formação de palavras é regressão. Então, se eu tenho o verbo jogar e a partir dele eu tenho o substantivo jogo, eu tenho aí então a regressão, certo? É letra A, regressão. Não é reduplicação, nem conversão, nem aglutinação. Reduplicação e conversão nem são processos de formação de palavras, né? Nós vimos aglutinação, é uma composição, que é um processo em que há a união aí de duas palavras ou radicais em que há mudança na estrutura destas palavras. Mas aqui no caso é uma regressão, certo? Não é composição, é uma derivação regressiva ou regressão, também chamada assim. Então, 36, letra A é a resposta. 37. A opção em que não se verifica a variação de radical é letra A, valho, valeria, valêssemos. Nós temos ali um mesmo radical. O sentido básico dessas três palavras é o mesmo, vem de valor, né? Valho, que aí é um verbo, né? Eu valho. Valeria, ele valeria, também verbo. E valêssemos, também vem aí. Nós temos aí o mesmo radical, no caso aqui nem variou esse radical, né? O radical geralmente ele não muda. Ele é a parte fixa, mas principalmente é aquela parte básica da palavra que carrega o sentido básico, certo? Então, a letra A nós já temos aí a resposta. B, coubeste, cabes, caibas. Aqui nós temos três palavrinhas em que o radical vai variar. O sentido básico é o mesmo, mas a estrutura aqui vai mudar, né? São palavras aí em que o radical vai mudar. Verbos irregulares, certo? Coubeste, cabes, caiba. Brincam, brinques, brincávamos. Aqui também vai mudar o radical, ele muda. Veja só, brincam, nós temos o C. Em brinques já é o Q. Bom, mas o radical, o sentido básico é o mesmo, mas o radical ali vai mudar uma outra letrinha. Também é verbo irregular. Sentíeis, sinta, servira, que também nós temos aí uma mudança, inclusive aqui o radical
até outra palavra, outro radical, de sentir e sinta a mudança aí, o sentido básico é o mesmo, mas a mudança é visível, né, estrutural ali do radical, e servira já é outro verbo, né? Sentir e sinta vem de sentir e servira vem de servir. Então, letra A é a nossa resposta. 38. Levando em consideração o radical feliz, escreva 3 palavras que foram formadas a partir dele. Então, você tem o radical e a palavrinha feliz, você vai criar ali palavras que vêm de feliz, né? São derivadas de feliz. Você está livre para colocar aí essas 3 palavras. Eu trouxe sugestões de resposta. Tem feliz, felizmente, infelizmente, infelicidade. Você tem aí uma diversidade grande de palavras que vêm desse radical aí, feliz, tá? Felizes, infelizes. Então, são só sugestões. 39. Indiquem qual alternativa a palavra em itálico não é formada por derivação parasintética. A derivação parasintética, como nós já vimos aí, é aquela em que há a colocação de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo ali na palavra, no radical. Se eu tiro um ou outro, eu não tenho aí uma palavra que faça sentido, certo? Porque quando eu tenho uma derivação por prefixação e sufixação, se porventura eu tiro ali ou prefixo ou sufixo, mantendo somente um deles, somente um dos afixos, eu tenho uma palavra que tem sentido em nossa língua. A derivação parasintética, não, certo? Na derivação parasintética, eu não tenho aí uma palavra que tenha sentido. Assim, garanto que vou enlouquecer. Tenho aqui a palavra enlouquecer, está em itálico. Será que nós temos uma derivação parasintética? Eu tenho aqui o prefixo em e tenho também o sufixo ser. Se eu tiro o em, eu tenho a palavra louquecer? Não tenho. Não tenho a palavra louquecer ou enlouque. Não tenho. Portanto, a palavra enlouquecer é formada por derivação parasintética. Nós precisamos achar aquela que não é formada por derivação parasintética, certo? Então, vamos para B. Como você conseguiu emagrecer assim? Emagrecer, se eu tiro o E, existe magrecer? Não existe essa palavra. Então, a letra B, a palavra emagrecer, também é formada por derivação parasintética, não é o que nós queremos. C, sua atitude foi um ato de deslealdade. Veja só, eu tenho o prefixo des e eu tenho o sufixo dade. Se eu tiro o des, lealdade existe? Existe. E se eu tiro dade, desleal existe? Existe também. Portanto, essa palavra não é formada por derivação parasintética, por parassíntese, e sim por derivação por prefixação e sufixação. Tá? Eu posso tirar tanto um quanto o outro, que eu tenho aí uma palavra que tem sentido em nossa língua, tá bom? Então, aqui na C, por quê? É derivação por prefixação e sufixação, e não parasintética, tá bom? Letra D, quem vai envernizar a porta? Se eu tiro em, existe vernizar? Não. Se eu tiro usar, fica envernir, existe? Não. Então, aqui também derivação parasintética, somente a letra C, que nós não temos, né, uma palavra que é formada por derivação parasintética, e sim derivação por prefixação e sufixação. 40. Sublinhe os prefixos utilizados nas seguintes palavras formadas por derivação prefixal. Então, você vai marcar aqui os prefixos. O prefixo é aquele morfema que é colocado antes do radical, é aquele afixo que vem antes do radical. A, desumano.
Qual é o prefixo? O des. B, infeliz. Qual é o prefixo? In. C, bicampeão. Qual é o prefixo? Bi. D, antebraço. Qual é o prefixo? Ante. Então, temos aqui como prefixos des, in, bi e ante. 41. Complete a afirmação com a mudança ocorrida na classe gramatical da palavra prodígio, formada por derivação imprópria. Veja só, frase com a palavra primitiva. Fico sempre perplexa com os prodígios da humanidade. Frase com palavra derivada. Você queria que eu fosse um menino prodígio, mas não sou. Pessoal, veja só, vamos analisar essas duas frases. A primeira, fico sempre perplexa com os prodígios da humanidade. Veja que antes da palavra prodígios, nós temos um artigo definido. Antes, o artigo definido é utilizado antes de substantivos. Então, aqui nós temos um substantivo. Fico sempre perplexa com os prodígios da humanidade. Inclusive, prodígios aqui é o núcleo do objeto. O núcleo do objeto é sempre um substantivo. Agora, na frase com a palavra derivada. Você queria que eu fosse um menino prodígio. Agora, prodígio aqui não é substantivo, é um adjetivo, porque está caracterizando o substantivo menino. Não é qualquer menino, é um menino prodígio. Então, nessa segunda frase, prodígio é um adjetivo e não um substantivo. Nós vimos que nós temos a chamada derivação imprópria, quando uma palavra que pertence a uma classe de palavras determinada é utilizada em outra classe de palavras, como prodígio, que é um substantivo, é utilizado aqui como um adjetivo. Então, na palavra prodígio, ocorre a mudança de substantivo para adjetivo. Então, você faz uma análise aqui morfológica. A análise morfológica consiste na identificação da classe de palavras que aquela palavra pertence. 42. Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita com a da esquerda. Aí aqui eu tenho derivação imprópria, prefixação, prefixação e sufixação, sufixação, composição por justaposição, certo? Então, vamos lá. Alfabetização. Alfabetização, nós temos aí a utilização de um sufixo na palavra alfabetização. Eu tenho aqui, ó, alfabetização. É o efeito, né, de alfabetizar. Então, aqui nós temos a sufixação, porque eu tenho o sufixo são. O feito. Feito, veja só que é uma palavra, que é um verbo, mas antes dele foi utilizado o quê? Um artigo definido. Então, eu tenho uma palavra que vem de uma classe de palavras, aqui é o particípio, né, do verbo fazer, mas eu coloco um artigo definido antes. Então, um verbo passa a ser o quê? Substantivo. Então, seria aqui a derivação imprópria, né? Nós acabamos de ver anteriormente, falei sobre ela. Então, aqui fica sufixação, depois derivação imprópria, 4, 1. Aí, nós temos aqui até então a C e a letra E. Pontapé. Pontapé, nós temos agora uma composição, certo? É uma composição por justaposição, porque eu tenho a junção da palavra ponta mais pé. Não há aglutinação, não há mudança da estrutura da palavra. Então, peguei duas palavras que já existem, juntei elas e agora elas são uma palavra só, que é composta por justaposição. Então, temos aqui 4, 1 e 5. Nós já vimos aqui que ainda pode ser a C ou a letra E. Incapaz. Incapaz, veja só, eu coloquei o in, que é um prefixo, antes da palavrinha capaz. Incapaz, nós temos aqui prefixação, 2.
Então, agora já sabemos que a letra E. E, por fim, infelizmente, temos aí a prefixação e sufixação. Eu tenho o in e o mente. Se eu tiro mente, tem palavra infeliz, ok? Se eu tiro o in, eu tenho felizmente. Então, é prefixação e sufixação. A sequência correta é a letra E, 4, 1, 5, 2, 3. 43. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por... Veja só, nós temos aqui, primeiro, uma palavra composta, em que eu tenho duas outras palavrinhas que foram unidas aqui, né? E por meio do processo de composição. Mas é qual composição? Por justa posição. Não há mudança na estrutura das palavras. Eu, inclusive, tenho hífen aqui entre elas. Elas não irão se alterar. Agora, planalto. Nós já vimos que planalto, tanto planalto quanto aguardente, também vem do processo de composição, mas agora é por aglutinação. Por quê? Porque há mudança na estrutura dessas palavras. Planalto vem de plano alto, aguardente, água ardente. Porém, couve-flor, planalto e aguardente, ambas são formadas por composição. Couve-flor por justa posição e planalto e aguardente por aglutinação. Mas é letra C, composição. Não é derivação, não é onomatopeia nem prefixação, e sim composição, letra C. 44. Escreva 3 palavras que possuem o sufixo mente em sua formação. Sugestão de resposta, veja só. Comumente, vagamente, sabiamente. Geralmente, olha aí, geralmente, o mente, ele faz parte ali de advérbios, tá bom? Geralmente, nem sempre, mas às vezes sim. Comumente, vagamente, sabiamente, indiscretamente ou discretamente, enfim, nós temos aí diversas palavras, você vai colocar 3. 45. Escreva 3 palavras que possuem o prefixo in em sua formação. Sugestão: incrível, indigno, insensível, infeliz, que mais? Incômodo. Nós temos diversas palavras, você vai colocar 3. 46. Escreva 3 palavras que possuem o sufixo são em sua formação. Sugestão: falação, doação, locução, normalização. Diversas também, você vai escolher 3. 47. Escreva 3 palavras que possuem o sufixo ante em sua formação. Nós temos antiaderente, antibiótico, antialérgico, antipático e diversas palavras que nós temos a utilização do prefixo ante. Aí, são só sugestões, tá bom? Da 44 até a 47 são somente sugestões de resposta. 48. Explique o que é mesclagem lexical. Já no finalzinho ali do capítulo 8 de gramática, nós vimos esse processo aí de formação de palavras, porque ele é um processo novo, né? Hoje que nós podemos observar aí diversas ocorrências dessa mesclagem lexical, né? Era um processo de formação de palavras que até então a gente não tinha. Então, veja só, é o processo de formação por meio do qual uma palavra, resultante da fusão de 2 outras palavras, ao mesmo tempo reproduz e cria novos significados. Então, veja só, ao mesmo tempo reproduz e cria novos significados a partir das palavras que lhe serviram de fonte. Então, veja só, na mesclagem lexical, nós temos palavras que resultam da união de outras duas, e essa palavra nova, ela reproduz, ou seja, as palavrinhas que eram utilizadas antes, elas vão, o sentido delas vão ser reproduzidos e, ao mesmo tempo, vão ser criados novos significados para essas palavras. Aí nós temos aqui, por exemplo, ó, na 49, nós temos aí de A, E, palavras resultantes dessa mesclagem lexical. Vamos lá? Ainda sobre a mesclagem lexical, explique cada um a seguir, cada uma, né? Cada palavra a seguir.
A. Maltorista. É a junção de quais palavras? Mal mais motorista. Veja só, e é mal com U, tá bom? É mal motorista. É o contrário de bom. Temos aqui o significado é um mau motorista, ruim, motorista ruim que dirige mal. Temos aí a palavrinha, a partir da mesclagem lexical, maltorista. B, patrocínio. Veja só, e aí estava errado na revisão de vocês, não lembro qual palavrinha, qual letra estava aqui no lugar do N, tá? Mas consertem aí, por gentileza. É patrocínio, tá? É o patrocínio do pai, aquele filho que o pai patrocina, né? Ou seja, investe dinheiro. O que é um patrocinador? Que investe dinheiro, né? Então, o patrocínio é patrocinado, bancado pelo pai. É aquele patrocínio do pai. Aborrecente, esse é utilizado há muito tempo, né? É a junção de aborrecido mais adolescente. É aquele adolescente aborrecido, né? Confuso, irrequieto, desobediente. Aquela fase ali inicial da adolescência que é bem complicada, né? D, apertamento. Veja só, apertado mais apartamento. Ou seja, um apartamento pequeno, né? Apertado, apartamento muito pequeno, miúdo, apertado. Namorido, a junção de namorado mais marido. Termo para designar a relação não formalizada, mas estável entre homem e mulher. Estão juntos, né? Moram juntos, mas não são casados. Então, namorido é uma utilização aí, é uma palavra muito utilizada aí hoje em dia, né? Reflete aí várias relações da nossa sociedade. E nós terminamos aqui na questão 49, tá bom? Façam a correção da lista de vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão para tirar essas dúvidas, tá bom? Para discutirmos aí cada questão, cada conteúdo. Estude para as provas, certo? Não deixe de estudar aí para as avaliações, para o simulado. E é isso. Desejo a vocês um ótimo dia. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.